Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Livro de Efésios, capítulo 5. Aleluias. Obrigada. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo a tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Eu li o texto desde o princípio, para que os irmãos possam compreender o contexto. Mas eu quero focar no versículo 18, onde diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O capítulo aqui em Efésios 5, o apóstolo Paulo fala sobre a importância da santificação entre o povo de Deus. A importância de se apartar das práticas pecaminosas da nossa carne e viver uma vida digna do Senhor Jesus. Porque a igreja do Senhor, ela foi chamada para viver uma vida santa e irrepreensível no Senhor. E a palavra diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse contraste que o apóstolo usa para falar entre o vinho e o Espírito Santo, eu acho que é algo bem esclarecedor. Porque uma pessoa, eu acho que torna-se perfeita a comparação, porque uma pessoa que está embriagada, ela vai ter as suas ações e as suas reações influenciadas pelo álcool. Enquanto uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela terá as suas ações e as suas reações guiadas pelo Espírito Santo. E nessa manhã, o nosso culto é pela busca do Espírito Santo, irmãos. E como é bom sentir a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, irmãos. Mas a gente precisa entender, irmãos, quem é o Espírito Santo e qual é a sua importância nas nossas vidas. A gente sabe o quanto a graça de Deus é importante para nós. Se não fosse a graça do Senhor, onde nós estaríamos agora, irmãos? Nós também sabemos que o amor de Deus nas nossas vidas, considerando desde o seu sacrifício lá na cruz do Calvário, até todas as coisas que Ele tem feito para as nossas vidas até hoje, se não fosse esse amor, irmãos, com certeza nós
não estaríamos aqui. Nós sabemos que se aqui estamos, é porque temos sido guardados por Ele. Se nós aqui estamos, é porque Ele nos deu da sua presença, Ele deu o seu sangue precioso, Ele se deu em sacrifício pelas nossas vidas. Mas eu pergunto, irmãos, será que a gente entende verdadeiramente qual é o papel do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? Haveria arrependimento, irmãos, se não fosse o agir do Espírito Santo nas nossas vidas? Haveria um novo nascimento, uma transformação de caráter, sem o agir do Espírito Santo? Nós cresceríamos no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, se não fosse o agir do Espírito Santo em nós? Nós bem sabemos que não, irmãos. Então eu acho que a gente começa a entender um pouco por que esse culto é tão importante e por que a gente está aqui, irmãos. A palavra diz em Efésios 4:30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. E se a palavra nos adverte a não entristecermos o Espírito Santo, significa que ele também é uma pessoa, irmãos. Que ele também se entristece. Então, buscar o Espírito Santo, irmãos, não é só buscar poder e dons espirituais. Isso é importante e ele nos dá. Mas vai além disso, irmãos. É mais do que falar em línguas estranhas e sentir a nossa carne tremer e voltar lá para a nossa casa. A ação do Espírito Santo, irmãos, não é como um interruptor de luz que a gente dá um clique e aí ele se apaga e a gente dá um clique de novo e aí a energia volta e ele torna a se manifestar. Não é isso, irmãos. A sua ação precisa de relacionamento diário, constante, irmãos. Todos os dias, todos os momentos. É como é que a gente vai crescer em intimidade com alguém se a gente não se relaciona com ela? Como você se torna íntimo de alguém com o qual você não se relaciona? A gente precisa pensar, irmãos, que se a palavra diz aqui, não entristeçais o Espírito Santo, é porque isso ocorre, irmãos. E se nós entristecermos o Espírito Santo, ele se afasta, irmãos. E se ele se afasta, a chama vai se apagando. E aí o nosso processo de santificação não dá conta de continuar, irmãos. É muito sério. E às vezes a gente é tão disperso, irmãos. A gente sabe que o Deus desse século, ele cegou o entendimento das pessoas. E pelo fato das igrejas de hoje acharem que para atrair pessoas, elas precisam se parecer com o mundo, a visão dessas igrejas acabam sendo distorcidas. E o que acontece é que as pessoas já não buscam mais pelo Espírito Santo. As pessoas já não sabem mais da importância de se buscar o Espírito Santo de Deus. Mas a palavra nos diz aqui, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, irmãos. A embriaguez, ela é o oposto da sobriedade, irmãos. A embriaguez tira o equilíbrio. Sobriedade significa aquele que tem equilíbrio. E a palavra do Senhor diz, sede sóbrios, irmãos. E nós temos que pensar, irmãos, que muitas vezes as nossas vidas falta equilíbrio. E a gente pode até dizer, mas eu não bebo, eu não vou me embriagar. Mas a gente pode muito bem nos embriagar com outras coisas, irmãos. Nós podemos muito bem, alguém pode se embriagar com o trabalho em demasia. Alguém pode se embriagar com as coisas de casa, com as suas tarefas diárias. Alguém pode se embriagar com as distrações, porque hoje a gente tem rede social, irmãos. E isso aqui toma mais tempo das pessoas do que qualquer outra coisa. Qualquer coisa, irmãos, não precisa ser o vinho para a gente se embriagar. Qualquer distração, qualquer coisa que nos tire do foco, que nos roube do foco das coisas celestiais, é embriaguez, irmãos. E a palavra diz, não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Na sexta-feira, enquanto nós orávamos, o Senhor falou ao meu coração. O quanto, muitas vezes, irmãos, a gente não tem compromisso com as coisas dele.
Nós falávamos a respeito de quão vazio se torna o culto de oração. Pois que muitas vezes as pessoas acham que já estiveram aqui na terça, na quinta, nós vamos estar no domingo. Então, o que seria mais um momento? Não é só um momento, irmãos. É um momento na presença daquele que é santo, irmãos. E o mais engraçado é que a gente tem o compromisso com o nosso trabalho. A gente não falta no nosso trabalho, porque a gente sabe que precisa dele para tantas coisas. E a gente faz tantas coisas. E a gente se compromete com tantas coisas desta vida, irmãos. Desse plano. E as coisas do Senhor muitas vezes não tomam tanto o nosso tempo como elas merecem ter. E é isso que a gente precisa pensar, irmãos. Mas enchei-vos. Não é Ele que vai nos encher. Se encher de algo, irmãos, é estar totalmente preenchido com aquilo. É isso que é estar cheio de algo. É estar preenchido, tomado por aquilo. E a palavra diz, mas enchei-vos do Espírito. Então, eu tenho que estar completamente preenchido pelo Espírito Santo. Totalmente, irmãos. Mas eu tenho que me encher. E o quanto é que Ele tem de nós? O quanto é que Ele tem de mim e de você, irmãos? O quanto é que a gente se dá em tempo para buscar o Espírito Santo? Não pode ser uma vez por mês no culto, irmãos. Tem que ser todos os dias. Tem que ser em todo o tempo. Ele tem que ser a prioridade, irmãos. As coisas deste mundo vão ficar para trás. Aleluias. E o inimigo muitas vezes faz de um jeito como que as pessoas não percebam. E ficam tão envolvidas nas coisas naturais, irmãos, que aquilo que seria prioridade, que são as coisas espirituais, acabam ficando de lado. 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não extingais o Espírito. Extinguir ou apagar, irmãos, significa que a obra do Espírito Santo é como fogo. Se você alimenta, ela cresce. Se você deixa de alimentar, ela se apaga. Entende por que a ordem é enchei-vos, irmãos? Não extingais é a nossa responsabilidade. É a nossa interação, é o nosso relacionamento, irmãos. Não existe vida cristã sem a graça do Senhor Jesus, mas não existe vida cristã sem relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E esses dias o pastor Alexandre falava a respeito da mediocridade, que significa estar na média. E como é que a gente pode ter um relacionamento medíocre com o Espírito Santo, irmãos? Tendo uma vida sem um tempo devocional a Deus. A gente trabalha o dia todo, irmãos. E o tempo dele, onde é que fica? A gente se ocupa com tantas coisas. Ele supre as nossas necessidades. Ele nos dá o pão de cada dia. Ele nos traz paz. Ele nos dá refrigério. Ele cuida dos nossos. E qual é a nossa parte, irmãos? Qual é a nossa parte, irmãos? Não é só buscar para ter informação, para ter conhecimento. É preciso ter relacionamento, irmãos. É para isso que o Senhor, é isso que o Senhor deseja de mim e de você. É relacionamento, irmãos. Romanos 8:26 diz assim, e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. E a palavra ajuda, irmãos, no original significa pegar firmemente alguma coisa com a ajuda de alguém. Significa trabalho em conjunto. Interação. Então, significa que eu preciso fazer a minha parte para que o Espírito Santo faça a parte dele, irmãos. Para que ele nos auxilie. Não é um trabalho sozinho, irmãos. E muitas vezes a gente acha que vai cair do céu. A gente quer ter mais de Deus, mas a gente não se esforça para isso. Quanto tempo nós estamos na presença do Senhor? E o quanto nós temos dele? Esses dias eu falava com meu esposo, quando o Senhor Jesus voltar, o que é que a gente vai apresentar diante dele? As nossas desculpas? Por não termos conseguido? Porque nós não tínhamos tempo? Porque nós éramos fracos? O que é que a gente vai apresentar diante dele, irmãos? 1 Coríntios
12:1 diz assim, a palavra diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E lá no final de 1 Coríntios 12, no versículo 30 e 31, diz assim: tem todos o dom de curar, falar todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho excelente. A gente ouve a palavra, Deus fala conosco, Ele se revela a nós, a gente chora, a nossa carne treme, e depois, irmãos? E quando esse culto acabar, quando a gente sair dessa porta para fora, será que a gente vai voltar para a mesmice de sempre? Será que a gente vai voltar a viver na média? Muitas vezes, irmãos, a gente ouve alguém dizer... Eu já ouvi, tenho certeza que você também já. Alguém dizendo que alguém pregou jogando indireta. Como se houvesse alguma ofensa na palavra do Senhor. Se é para isso que ela serve, para falar conosco. Aleluia. Ou às vezes, alguém se queixa a respeito do avivamento, dizendo que o culto foi frio. A gente sempre ouve os pastores dizendo sobre a importância das campanhas de se buscar o Espírito Santo, que não existe. Existe todas, da chave do carro, da casa, de tantas coisas. Mas e do Espírito Santo, irmãos? As igrejas não falam mais dessa importância. Mas será que a gente que tem a informação, irmãos, será que nós que temos o conhecimento dessa importância, será que nós damos o devido valor, irmãos? Porque muitas vezes a gente entra e sai igual. Às vezes tem tanto silêncio na igreja que não parece nem que a gente está cultuando, irmãos. E se o tempo passar um pouquinho mais, pode ser que exista alguém que fale, poxa, me atrasou. Porque muitas vezes a gente entra e sai igual, irmãos. E a palavra diz assim, Provérbios 4:18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vida cristã é progressiva, irmãos. Eu não sei como você se sente, irmãos, a respeito dessa palavra, mas eu tenho certeza que eu preciso melhorar, irmãos. Eu tenho certeza que eu preciso buscar mais, que eu tenho que me aproximar mais, ter mais de Deus, mais do seu Espírito Santo, irmãos. E se a palavra do Senhor, ela nos adverte, não extingai o Espírito Santo, significa que essa obra, ela não vai crescer, irmãos, se a gente não alimentar. Significa, irmãos, que é a nossa função, irmãos. É o nosso relacionamento, a gente tem que se dar mais para Ele se dar mais a nós, irmãos. E muitas vezes, irmãos, a gente tem um engano de se frustrar e achar que vai acontecer tudo sozinho, que o Espírito Santo vai fazer por nós. Muitas vezes, irmãos, a gente acha que a igreja vai acontecer lá, como em Pentecoste, mas por conta de quem prega e de quem louva. E não é isso, irmãos. É a nossa parte, é a nossa busca, é a nossa comunhão, é a nossa interação, irmãos. Que o Senhor Jesus, Ele coloque nos nossos corações o desejo de buscar Ele. E ter uma vida cheia do Espírito Santo, irmãos. Que Ele nos leve a refletir sobre tudo que disse na sua palavra, da importância dessa comunhão, irmãos. Da importância dessa reflexão e que isso resulte em arrependimento, irmãos. Para que a glória de Deus se manifeste e o nosso aperfeiçoamento aconteça. A palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios 13:14. É a benção apostólica onde diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A comunhão, ela é necessária, irmãos. Eu vou ler rapidinho uma ilustração que fala exatamente sobre isso. 3 jovens, eles queriam entender melhor uma passagem bíblica.
Exatamente o que nós lemos, que diz, e eles perguntaram para o seu pastor, pastor, a palavra diz, enchei-vos do Espírito Santo, mas estamos muito em dúvida, como é que se faz isso? O pastor, ele entregou uma peneira na mão desses meninos e disse assim, vai até o rio e enche a peneira com água. Quando você conseguir, você vai ter a resposta. Aí os 3 jovens foram até o rio, ficaram meio duvidosos, mas quando eles chegaram lá, eles tentaram, mas eles não conseguiam pensar num jeito de conseguir encher aquela peneira de água. Então 2 deles disseram assim, aquele pastor está louco, nós vamos embora, senão a gente vai ficar aqui o dia todo e isso não vai acontecer. E hora mais tarde, o pastor foi até aquele rio e encontrou um daqueles 3 jovens, que mergulhava a peneira e levantava repetidas vezes. E ao ver o pastor, ele meio triste disse assim, pastor, quando eu coloco a peneira no rio, ela fica cheia. Mas quando eu tiro, ela está vazia. O que você disse é impossível. Não há como encher essa peneira. E aí o pastor disse assim, eis a sua resposta, meu jovem. Você só conseguirá encher a peneira quando permanecer mergulhada nela no rio. Aleluias, Deus. Assim também é para ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Você só conseguirá ser cheio dele se permanecer mergulhado nele. Eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam ao Senhor Jesus.